Muito boa tarde a todos. Nos mais de 100 anos de história, o Vitória Sport Clube construiu-se em torno de uma identidade própria, com um sentido de presença e numa ligação muito especial entre o clube e a sua gente. No próximo dia 13 de junho, os sócios serão chamados a decidir quem vai liderar o próximo triénio deste património coletivo, que é o Vitória Sport Clube. E hoje, e aqui na Inquieta, vamos convidar todos os candidatos e hoje temos a presença do Dr. Belmiro Pinto dos Santos, a quem desde já agradeço a disponibilidade para esta conversa. Muito mais do que uma entrevista, será uma conversa entre vitorianos, uma conversa para tentar esclarecer também aquilo que é o universo vitoriano que vai, toda a gente, a sufrágio no próximo dia 13. Exatamente. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Filipe. Não sei se queria fazer já a pergunta, eu também queria dar aqui um cumprimento a todos os ouvintes da Inquieta, em especial a vitorianos e vitorianas, e agradecer esta oportunidade, Filipe. Muito obrigado. Para começarmos, vamos começar por desbloquear aqui esta conversa, uma conversa mais descontraída. Vamos perguntar quem é o Belmiro antes do candidato a presidente do Vitória. Eu sinceramente não gosto muito de falar de mim. Em nome pessoal. Em nome pessoal, sou suspeito, mas para além do facto de ser suspeito, sou também, embora extrovertido, mas sou um bocadinho tímido e gosto muito pouco de falar de mim. Mas pronto, quer dizer, eu acho que em Guimarães as pessoas já me conhecem desde logo pelo facto de ser natural daqui de Guimarães, sempre residi em Guimarães, exerci e exerço a minha profissão de advogado há mais de 20 anos também aqui em Guimarães. Sou um fervoroso vitoriano, nasci nesta praça, na Praça Heróis da Fundação, e portanto lembro-me dos primeiros tempos em que via os treinos do Vitória ali no então Municipal de Guimarães, e portanto a ideia que eu tenho desde esses momentos é que sempre gostei muito do Vitória e sempre acompanhei o Vitória, e portanto é uma paixão antiga. Mas, respondendo outra vez à sua pergunta, basicamente é isto que eu lhe consigo, tendo em consideração as limitações que eu tenho de me autoclassificar, basicamente é isto. Brincando um bocadinho, eu diria que nasceu aqui bem perto do estádio e tantas vezes nós dizíamos que se tirava a bola para a clínica, provavelmente não apanhou ali uma ou duas ali no quintal. Nunca apanhei, curiosamente nunca apanhei, mas de facto é engraçado, porque existia aqui, e penso que ainda existe, a transformação de uma clínica. Exatamente. Mesmo na parte contigo ao estádio, mas nunca apanhei nenhuma bola. Infelizmente, é verdade, seria um espólio para o museu muito importante. Naquela época, sim. Quando é que percebeu que estava na hora? Quando é que percebeu, chegou a casa e disse é agora, vou-me candidatar a presidente do Vitória? Não foi um momento só, foi uma série de fatores, e eu já tenho dito isto publicamente, que a dada altura surgiu a conjugação de alguns fatores, todos eles de natureza pessoal, o facto de ter condições pessoais e familiares e também profissionais que estariam preenchidas para avançar com uma candidatura. Depois, o facto de existir desde logo também a necessidade, e portanto houve uma demissão e portanto teria que aparecer pelo menos uma candidatura para fazer para substituir o presidente demissionário, e depois também uma outra suplementar, para além de o facto de sempre ter uma ideia daquilo que gostaria que fosse o Vitória, tendo em consideração a sua dimensão e aquilo que é a sua história, mas principalmente aquilo que é a sua dimensão social e humana, que é a massa associativa. Mas depois surgiu aqui uma razão suplementar, que foi, aliás, e tem sido, aliás, amplamente divulgada, que foi o facto de existir um fundo de investimento, uma holding americana, que entrou em contacto comigo e que tentou convencer-me a avançar para o Vitória, sendo certo que inicialmente até nem seria para este momento, seria para um momento mais à frente, mas como as coisas se arrepiaram neste sentido, acabou por ser agora, e acho que é um pressuposto fundamental, tendo em consideração aquilo que é a situação, principalmente a situação económica do Vitória do presente. Portanto, foram todas estes fatores, portanto não foi um clique
como já me perguntaram, não é? Mas foram esta conjugação de fatores. E já lá vamos também a esse fundo, a essa holding, quando falámos aqui um bocadinho sobre os projetos que tem para este triênio, mas se pudéssemos entrar numa cápsula do tempo, recuar até ao menino, pelo menos que se lembre, que entrou pela primeira vez no estádio municipal na altura, ainda tem essa memória gravada consigo? Entrou pela mão de quem? Qual era o jogo? Que momento? Vou-lhe contar aqui uma história curiosa, eu acho que nunca contei isto a ninguém. Eu costumava ir ao futebol com amigos, não é? À época, eu estou a falar 6, 7, 8 anos por aí, talvez mais tarde um bocadinho. Portanto, não era associado, porque o meu pai nunca gostou de futebol, portanto também nunca foi adepto de futebol, muito menos de Vitória, e portanto normalmente eu ia ao futebol com amigos. Lembro-me perfeitamente que foi um episódio curioso, que eu estava na escola João de Meira, e combinei com um amigo, a dada altura, fugirmos da escola para ir ver um jogo da Taça, que era durante a tarde, não tenho bem presente qual era o jogo. Portanto, há ali uma zona da escola João de Meira que tem um edifício da EDP, agora da EDP, e que havia ali uma possibilidade de fuga pelas redes, e portanto saímos por ali e fomos diretamente à minha casa, aqui ao lado, buscar uma bandeira que eu tinha enorme, uma coisa completamente desproporcional em relação àquilo que era o meu tamanho, sendo certo que agora também não sou assim muito grande, mas na altura era muito mais pequeno, e lembro-me desta coisa curiosa que era à entrada do estádio. Para já, durante o caminho, as pessoas começavam a olhar para mim, assim com certo ar de gozo, não é? Pela figura que eu ia fazer com aquela bandeira enorme. E depois, à entrada do estádio, o próprio porteiro disse-me: pá, tu tens uma bandeira muito maior que tu. Mas eu já estava tão chateado que disse assim: olha, a bandeira é maior do que eu porque o Vitória é muito maior do que eu, mas também é muito maior que o senhor. E ele aí, opá, atenção, o que é que pensas que estás a falar com quem? E eu fiquei ali um bocado com receio que ele não me deixasse entrar. De bilhete, e ele depois lá disse: opá, anda lá, avança lá e tal. Portanto, é das primeiras histórias que eu tenho presente de idas ao estádio do Vitória, foi exatamente esta, que é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa, e eu devo dizer também que o Belmiro não foi o único a fugir pelaquela parte da rede, ou pela parte da rede que havia lá atrás também junto hoje ao Parque da Cidade, que também dava para fugir por ali, porque eu também... Exatamente, porque eu também andei na escola João de Meira e também tínhamos esse hábito de termos estas duas escapatórias para podermos sair sem que o porteiro, nos apanhasse. É verdade, são sempre situações, principalmente para os jogos da Taça de Portugal, que eram efetivamente à tarde. E depois, como é que se explica este ser vitoriano? É difícil para nós, enquanto vitorianos, conseguirmos transmitir por palavras todo este sentimento que agentes de Guimarães nutrem pelo Vitória. Mas se tivéssemos que explicar a alguém que não é de Guimarães, a alguém que vem cá pela primeira vez, e temos visto tanta gente que vem cá pela primeira vez e apaixona-se e não quer mais sair daqui. Mas como é que o Belmiro, candidato a presidente do Vitória, conseguiria explicar por palavras a alguém que não é de Guimarães, a alguém que não é do Vitória, o que é este sentimento vitoriano? Teria, como tenho, muita dificuldade, porque é de facto, como o Filipe disse, alguma coisa de inexplicável. Pode ter a ver com o facto de Guimarães ser a cidade de berço e nunca ter sido a nível nacional tão valorizada como, na minha opinião, deveria ter sido. Pode haver aqui uma reação dos vimaranenses, e essa reação passar por utilizar o clube que ostenta também no peito esse mesmo fundador da nacionalidade. Pode ter a ver com isso, e pode ter a ver com as características do próprio vimaranense. Não tenho absoluta certeza. O certo é que essa é uma realidade. E é uma realidade que é cada vez mais valorizada pelo resto do país e algumas pessoas até fora de Portugal. Mas, de facto, é uma coisa inexplicável, e eu acho que até tem mais valor ser inexplicável do que provavelmente explicável. Não é? E esta nacionalização do Vitória e internacionalização também, eu acho que não acontece com o ritmo e com a grandeza que o Vitória merece e exige. Pois não, Filipe, não temos conseguido, de facto, fazer aquela relação que seria fundamental entre aquilo que é a dimensão humana do clube e os resultados desportivos, já para não falar nos financeiros, mas os financeiros não têm especial impacto a esse nível, não é?
mas não temos conseguido fazer esta relação. Também tem havido alguma instabilidade no clube, que é conhecida por todos os vitorianos e a nível nacional, e muitas das razões que estão relacionadas com este insucesso ou com este pouco sucesso pode ter muito a ver com isso. Excesso de instabilidade por parte das direções e claro que, quer dizer, quando a estratégia não tem continuidade, quando é quebrada sistematicamente, é difícil ter uma estratégia de médio a longo prazo e ter sucesso como outros clubes têm, exatamente pelo facto de ter alguma sucesso esportivo. E essa estabilidade financeira também. Mas ainda assim, parece-lhe também que os órgãos de comunicação nacional, as próprias pessoas de outras localidades que vão ouvindo e conhecendo apenas o Vitória pela comunicação social, que têm uma opinião ligeiramente errada sobre aquilo que é o Vitória, sobre aquilo que é a dimensão do Vitória, sobre aquilo que é agentes que acompanham o Vitória, porque sistematicamente aquilo que vemos, principalmente nos órgãos nacionais, de maior destaque, é sempre negativo ao Vitória. E eu acho que o Vitória é muito mais, mas muito mais mesmo, do que aquilo que vai passando lá fora, do que aquilo que vai passando nos órgãos nacionais, principalmente nas televisões. E é preciso que alguém consiga mudar este paradigma. Nós que acompanhamos o Vitória, eu diria para todo lado, por este país fora e por essa Europa também, mas choca-me e fico extremamente revoltado e triste quando vamos ao Alentejo jogar um jogo da Taça de Portugal e as pessoas fecham as lojas porque vêm os adeptos do Vitória, porque vai lá jogar o Vitória. E esta imagem não pode passar. E isto tem que todos terem a responsabilidade, não é só os órgãos nacionais, mas o próprio Vitória tem que ter também essa responsabilidade. Nós não podemos ter, por exemplo, um Vitória Braga em horários e dias impróprios, porque é o jogo de cartaz daquele fim de semana. E, portanto, tudo isto tem que ser vendável de forma completamente diferente do que a forma que está a ser nesta altura, que está, na minha opinião, errada e completamente distorcida daquilo que é a verdadeira dimensão social de Vitória e a verdadeira dimensão social dos adeptos. Porque nós temos a nossa claque que promove todo o ano campanhas de solidariedade, entre outras coisas, e isto não passa lá fora. Portanto, estão sempre à espera de algo negativo para colocarem o Vitória na primeira página. E eu acho que isso que está a faltar também naquilo que são as direções e quem gere os destinos do Vitória. Colocar o Vitória no lugar que merece a destaque nacional e internacional também. Sim, eu acho que tem toda a razão, Filipe. Não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga. Todos nós, massa associativa, que nos deslocamos com muita frequência fora de Guimarães, sentimos isso praticamente todos os estádios, até nos pequenos pormenores nas revistas, às vezes sentimos esse tipo de situações. Mas eu acho que isto pode ter razões, e as razões serão muitas, e mais uma vez será uma série de fatores que podem conduzir a esta realidade. Alguma antipatia também por parte de algumas pessoas que estão na comunicação social nacional, mas é uma coisa já bastante antiga. Eu lembro-me, por exemplo, que isto é uma coisa muito antiga para muita gente que nos está a ouvir, mas lembro-me, por exemplo, de um presidente do Vitória ter rasgado publicamente um jornal nacional. Certo. Quer dizer, todos estes comportamentos não ajudam. Não é? Eu acho é que as direções do Vitória, mas principalmente o Presidente da Direção, agora também o Presidente do Conselho de Administração, deve tentar ter o máximo de comportamento que prestigie o clube, independentemente de razões de natureza pessoal. E isso deve iniciar-se logo na relação que tem com as instâncias de poder. Deve iniciar-se logo com o Presidente da Liga, não pessoalizando, mas do ponto de vista institucional, com o Presidente da Liga e com o Presidente da Federação. Vitória estar presente nestes órgãos decisores Filipe, da Liga, da Federação, da própria Associação de Futebol de Braga. Desde logo, mas da Associação de Futebol de Braga, curiosamente, nas últimas eleições conseguimos integrar algumas pessoas que são de Vitória. E é importante, temos que começar por algum lado. Mas, do que diz respeito às relações com as instâncias de poder, na minha opinião, é fundamental. É fundamental ter boas relações. Nós não podemos identificar que alguém que está, por exemplo, como Presidente da Federação,
se é inimigo de algum dos nossos amigos, não pode ser nosso inimigo. Nós não podemos pessoalizar estas situações, porque o presidente do Vitória representa uma instituição da dimensão que é o Vitória, principalmente a dimensão social. Exatamente. E, portanto, não se pode representar a si próprio ou amigos dele. Portanto, tem que ter alguma frieza, não é? E alguma deslocar-se um bocadinho daquilo que são questões de natureza pessoal e olhar para aquilo que são questões institucionais. E, portanto, o Vitória, a curto prazo, tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E depois, a médio prazo, o que tem que fazer é que sempre que há eleições para qualquer destas instituições, dar apoio àquela que, obviamente, se afigure, aquela que defende melhor os interesses do futebol nacional, mas mais do que isso, aquela que nos permite colocar nos respectivos órgãos pessoas da nossa confiança. Não para que nos favoreçam, minimamente, mas pelo menos que nós tenhamos conhecimento daquilo que se passa e que pelo menos garantam alguma independência nas decisões. Isto é fundamental. Sem dúvida alguma. Não tenho, nem terei nunca medo das palavras que eu prefiro, mas estar nos órgãos de decisão vale campeonatos. Se calhar recuamos a 2000 e vemos um campeonato ganho num clube que eu acho que deveria estar na primeira divisão, porque eu gosto de jogar e gosto de assistir a um Vitória Boa Vista e um Boa Vista Vitória, mas a verdade é que nós todos sabemos quem liderava toda a panorama do futebol a nível nacional nesse ano. Esse é um caso paradigmático, nós não queremos aqui não. tirar valor à respectiva equipa, tinha muito bons sem dúvida. Tinha um treinador que na altura até era um treinador bom, até tinha passado aqui no Vitória, mas não podemos esquecer que um presidente de Boa Vista, e sempre ligado àquilo que é a história de Boa Vista, estava como presidente da Liga, tinha o Conselho de Arbitragem, tinha o presidente do Conselho de Arbitragem, tinha o presidente e tinha o secretário de Estado de Desporto, na altura, que penso que o José Lelo. E, portanto, isso, nos pequenos pormenores, faz a diferença. Sem dúvida alguma. Vamos olhar para aquilo que é o Vitória atual e aquilo que o Belmiro Pinto dos Santos quer para este futuro do Vitória. O relatório de contas não foi divulgado, apenas aquele que é o último exercício. No entanto, todas as listas tiveram essa oportunidade para irem ao estádio e perceberem a situação financeira do Vitória. O que é que lhe foi pela cabeça quando viu todos aqueles números? Porque toda a gente tem falado muito daquilo que é a situação financeira do Vitória e aquilo que é o panorama de todas as candidaturas, umas com um modelo, outras com outro, mas é baseado muito naquilo que é a reestruturação financeira do Vitória. A primeira pergunta é como é que viu naquela reunião e como é que sai daquela reunião, com que sentimento sai daquela reunião ao ver todos aqueles números e depois apresentar aqui também essas mesmas propostas para que o Vitória possa ser alavancado neste triênio para um futuro mais risonho. Ok, Filipe. Eu com alguma antecedência dessa reunião que tivemos, a primeira reunião, porque foram duas, uma em coletivo com todas em conjunto, exatamente. E depois uma mais privada em relação a pequenos pormenores, mas eu com alguma antecedência disse publicamente que a situação do Vitória não era má, era muito má. E de facto já tinha mais ou menos a noção daquilo que de um valor existia, aproximado. Daquilo que era a realidade financeira, nomeadamente do passivo, o prejuízo crónico anual, e portanto para mim foi apenas confirmar aquilo que já desconfiava. E portanto na primeira reunião tivemos logo um panorama que será basicamente isto em números para que as pessoas percebam. Nós temos um passivo próximo dos 81 milhões de euros, conjugado obviamente a SAD com o clube, sendo certo que não fosse a existência desta publicitada venda do Diogo Sousa, provavelmente acresceriam mais 10 milhões. Portanto, a este valor do negócio a ser 10 milhões, sendo certo que nunca será 10 milhões líquidos, porque teremos que adiantar o valor, teremos que pagar a comissão aos empresários. Quase certeza que o Vitória tem que fazer uma realização de factoring. Não, portanto... já está, aliás, publicitada que fará um adiantamento por via do factoring, portanto, terá ali custos financeiros e o resultado líquido, conjugados todos estes fatores de comissões e tal, poderá andar ali à volta dos 8 milhões. Mas pronto, aceitando que serão os 10 milhões, o valor atual será dos 81 milhões. Mas, Filipe, o mais grave de tudo não é este valor ou a dimensão deste valor.
é a situação atual do Vitória. O Vitória tem cerca de 20 milhões de euros para liquidar entre aspas, para pagar até o dia 30 de junho de 26, portanto daqui a 30 dias, basicamente. Sim, nem isso. Nem isso. Exato. Sim, sim. E, portanto, é um valor para o Vitória muito significativo e, portanto, será uma objeto de muita preocupação para qualquer das candidaturas, acho eu. Aliado a isto, temos também a informação de que os direitos de transmissão televisiva também já foram adiantados para 26, 27. Portanto, exatamente. já não teremos essa receita. Adiantado. Foi prometido lá atrás que essa situação poderia eventualmente ser regularizada em função de algumas vendas, e pelo menos até ao dia de hoje, pode acontecer amanhã ou depois alguma coisa, mas até ao dia de hoje mantém-se exatamente da mesma. Depois, uma outra situação que viemos também a confirmar, que tem a ver com o facto de termos sob penhor também já muitas receitas, passos dos jogadores, equipamento das instalações do Vitória, as receitas das cadeiras, as viaturas, portanto uma série de garantias atribuídas por via de um plano de pagamento de uma dívida e, portanto, o Vitória hoje está muito asfixiado do ponto de vista financeiro e é uma asfixia muito atual. E, portanto, quem entrar, quem for eleito presidente, terá que ter algumas soluções para o imediato para resolver estes problemas do Vitória. Bom, este é o panorama, grosso modo, daquilo atual, que é a situação financeira. Qual é aquela que, ou quais são as soluções que nós preconizamos para resolver os problemas de Vitória? Bom, eu já fiz aqui referência à parceria que terei com o investidor norte-americano. E, portanto, se eventualmente ganhar as eleições, haverá logo a hipótese, em curto prazo, da alienação de 17% da participação social que o Vitória tem na respectiva SAD. Portanto, são aqueles 17% que foram devolvidos pela Visport na sequência daquele problema que surgiu com a Aston Villa, a participação ou não nas competições europeias. Exatamente. E, portanto, será o encaixe financeiro que será originado por essa alienação do capital social e depois um investimento na equipa de futebol para 26, 27 e, eventualmente, mais à frente um bocadinho, em função daquilo que acontecer com a negociação que nós temos com a Câmara Municipal de Guimarães relativamente à Academia de Alto Rendimento e à disponibilidade a título gratuito daquele terreno que já está identificado como sendo em Silvaz. Poderemos ter também aí uma ajuda na construção, ou pelo menos no início da construção, porque a construção de uma academia destas, uma coisa que fica muito cara, dinheiro. E portanto teremos que fazer isto por fases, temos que ser realistas. Eu diria que de uma forma realista, 40 milhões. Não será tanto, andará à volta dos 28, aproximadamente esse valor. Porque nós... sem as acessibilidades, sem os terrenos... Sim, a partir daí, acessibilidades e mesmo as infraestruturas, isso vamos tentar que a Câmara nos dê o apoio, não é? Para além do terreno, depois todas as infraestruturas que serão necessárias e envolventes, claro, vai baixando ali ao poderá valor, ser claro. a Câmara. E, portanto, o valor andará um bocadinho por volta destes, pelo menos o estudo que nós temos anda mais ou menos à volta disso. Sendo certo que nós, numa fase inicial, podemos ter 3, no máximo 4 campos relevados, necessitaremos apenas de uma estrutura de apoio com balneário. Estrutura física, etc. Claro. E, portanto, a ideia é deslocar para lá a equipa A, a equipa B, e depois numa outra fase, provavelmente, os sub-19 e os sub-18, sendo certo que se mantém a outra academia. Não é? Portanto, vai ter mais espaço, nomeadamente para o futebol feminino, que atualmente está a treinar em campos... Exatamente. Em São Cristóvão de Celho, por exemplo. Alugados, e a equipa B também, não é? Portanto, teríamos menos despesas e teríamos tudo numa estrutura mais homogénea. E, portanto, voltando ao início da pergunta, parte das soluções são estas relacionadas com o investidor. Mas, Filipe, a questão de Vitória é uma questão não apenas de curto prazo e de circunstância. Pois é isso que eu ia perguntar, exatamente. Uma questão estrutural. Porque depois é preciso ver, mesmo que o fundo fique com os 17%, é preciso ver de que forma é que há esse investimento real, de que forma pode haver suporte também
acompanhar esse próprio investimento deste fundo, se pode eventualmente até sair e disponibilizar essas mesmas ações a este fundo. Portanto, há aqui uma panóplia de situações que podem... Há aqui uma série de dúvidas relacionadas à VSport. A VSport, quer dizer, aquilo que eu proponho não está minimamente condicionado por aquilo que pode ser a VSport, a não ser que a VSport se assuma como uma alternativa melhor do que o fundo americano. Okay? O que eu tenho dito é o seguinte: eu não tenho nenhum especial interesse que venha uma entidade externa àquelas que já existem. Okay? O que eu digo é que, neste momento, aquilo que eu tenho é suficiente para o projeto que eu tenho. Mas se a VSport vier falar connosco ou queira que nós falaremos com eles, isso é e quer ser a solução, e quiser ser a solução, coisa que não tem sido pelo menos nos últimos 3 anos, certo. Não obstante já não haver o impedimento que levou a que eles devolvessem relativamente à UEFA com o Aston Villa. Exatamente, que devolvessem as ações, que saíssem fora do board, do Conselho de Administração, que alterassem aquilo que era o acordo parasocial. Portanto, se eles quiserem regressar, não é? Estaremos obviamente abertos a que eles façam uma proposta. Mas para isso é preciso haver uma proposta, não é? E, portanto, nós não excluímos ninguém que venha defender os interesses do Vitória. É por isso que cá estamos. Também é outra coisa que eu digo que é fundamental, que é, eu não tenho qualquer problema em dividir poder. Okay? O facto de ser presidente do Conselho de Administração não quer dizer, e aliás isso pode vir a acontecer, quase certeza acontecerá com este investidor, existir no Conselho de Administração pelo menos 2 pessoas indicadas pelos próprios. E eu não tenho problema nenhum de repristinar aquilo que era a situação da VSport, se a VSport tiver uma proposta melhor e eles próprios trazerem 2 administradores e muitas das decisões, obviamente decisões que sejam nunca importantes... 3 administradores, nunca a maioria. Não teremos a maioria. Sim, mas o investidor, independentemente do valor que investir no Vitória, nunca terá a decisão final. Aliás, o Presidente do Conselho de Administração tem voto de qualidade. E, portanto, certo. É inegociável, para mim, que o Presidente do Vitória não seja o Presidente do Conselho de Administração. Mas a pergunta que muitas vezes as pessoas têm mais dúvida, e os vitorianos têm mais dúvida, é como é que um investidor consegue injetar tantos milhões de euros para catapultar o Vitória para um panorama que hoje não está, sem ter uma voz ativa de comando naquilo que é assado. Mas tem. Para já, aquilo que é principalmente o futebol. Para já, repare, eu com este investidor venho a anunciar e a falar desde outubro de 2025, portanto já há algum tempo. Portanto, já há aqui alguma relação, há aqui alguma comunhão daquilo que é a estratégia e o projeto para o Vitória. Não é? Portanto, se entrarem 2 administradores, esses 2 administradores saberão aquilo que nós queremos. É para eles fundamental que haja uma gestão de rigor, sem despesismo, porque só havendo uma gestão de rigor é que pode haver depois, no futuro, compensações, não é? Porque o investidor é um investidor, não faz donativos. Não concede empréstimos, mas não faz donativos. Isso não existe. E, portanto, quererá, a dada altura, ter alguma compensação. Querer dividendos, como é óbvio. E essa compensação terá que ser com base numa gestão de rigor. Mas isso que me diz, ou que mencionava relativamente ao ter algum poder, e esse poder consegue-se a partir do momento em que há decisões que só podem ser tomadas com a assinatura de 4 administradores. Certo. Não é? E, portanto, aí sim, eu terei que, lá está, partilhar o poder. Não é? Há decisões de determinada importância, relacionada com situações em que envolve determinado tipo de valores, de contratação de jogadores, de venda de jogadores, entre outras, não é? Só para falar aquelas que normalmente envolvem mais valores, que provavelmente terão que ter o assentimento por parte de pelo menos um administrador que não do Vitória. Portanto, é esta divisão de poder. Mas daquilo que é a gestão diária do clube, será pelo Presidente do Conselho de Administração. Certo. O problema aqui também financeiro, para terminarmos esta parte financeira, é sempre aquilo que é o fluxo de caixa. Portanto, o valor corrente a pagar mais do que o passivo é extremamente alto, mas se o ativo for também ele igualmente alto, eu diria que as contas se equilibrariam. Mas o problema é a tesouraria atual. Portanto, é fazer face à despesa atual e o Vitória é isso que tem mais dificuldade e tem contraído empréstimos sobre empréstimos para fazer face a estas despesas. Nas últimas eleições, e não é só na última, nas últimas mesmo, temos vindo a falar sistematicamente em emagrecer as gorduras no Vitória,
esmagrecer a estrutura, mas depois é aquilo que não acontece na realidade. Há sempre um aumento daquilo que é a própria estrutura. E eu também não sou apologista de emagrecer ao ponto de depois não termos capacidade humana de nos alavancar para outro patamar. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio. Qual será este equilíbrio que o Belmiro pretende realizar no Vitória? Filipe, isso é mais do que uma questão, mas eu começaria por esta, Filipe. Nós temos, grosso modo, neste momento, 15 milhões de euros destinados àquilo que é o futebol, quando eu falo futebol, jogadores e equipa técnica. E depois temos uma coisa curiosa, que é quase o mesmo valor muito para próximo. A estrutura envolvente. Sim. Não é? E, portanto, isto não pode funcionar assim. Esta estratégia está completamente errada. Porquê? Porque nós chegamos a um ponto em que é aquilo que é fundamental e que dá alegrias aos sócios, que é a parte desportiva, ou que deveria dar alegrias aos sócios, que é a parte desportiva, quase ao serviço da parte financeira. Isto é, nós, principalmente este ano, fizemos uma mudança radical em termos de estratégia de gestão desportiva e excluímos jogadores que constituíam uma equipa. Eu não vou estar aqui a classificá-los, a identificá-los, mas que aquilo que, na verdadeira acessão da palavra, constitui uma equipa de futebol, para despejar, sem sentido depreciativo, mas para despejar muitos jogadores que pudessem ser vendáveis. Não é? Ou seja, esquecemos aqui muito daquilo que é um projeto e uma estratégia desportiva para colocar juventude, alegadamente com valor, e que fosse vendável. Para quê? Para sustentar esta outra estrutura paralela. Ou seja, isto está tudo ao contrário. Deve ser exatamente o contrário. Só consegues vender bem se tiveres resultados desportivos. Mas mais do que isso, nós nunca podemos ter a parte desportiva ao serviço da parte financeira. Não é a parte financeira, mas desta estrutura paralela, não é? Que está à volta do futebol, com excesso de departamentos, com excesso provavelmente de pessoas nesses mesmos departamentos. Teremos que aferir da utilidade dessas mesmas pessoas, de gastos, na minha opinião, altamente despesistas relacionados com aquilo que é a administração, com aquilo que é o pessoal, aquilo que são os prestadores de serviços, aquilo que são as viagens, aquilo que são os hotéis. Portanto, é tudo uma súmula de despesas que depois resultam num valor próximo dos 15 milhões. Certo. E quando nós dizemos assim, mas então, quer dizer, este clube tem um objetivo exclusivamente desportivo, mas parece que não é assim. Parece que o objetivo é criar aqui riqueza no futebol, independentemente dos resultados, para depois de ir pagar despesas nesta estrutura à volta. E há aqui outra coisa que é importante, e o Filipe mencionou, que tem a ver com o seguinte: toda a gente nas campanhas eleitorais tem esta teoria, que é diminuir gorduras. Mas eu digo-lhe já aqui uma coisa, que na minha opinião é importante, não tem dimensão financeira, não tem impacto financeiro, mas é um sinal. E eu tenho dito isto, isto não é agradável para as pessoas, mas eu tenho que o dizer, porque é das primeiras coisas que eu vou fazer. Há relativamente pouco tempo foram adquiridas 3 viaturas de luxo para a administração. Essas viaturas, se eu for presidente, são imediatamente vendidas ou devolvidas ao lixo. Não tem impacto financeiro, mas é um sinal. Porque se há dificuldades, essas dificuldades têm que ser sentidas imediatamente no topo, para que é para as outras pessoas perceberem que alguma coisa vai mudar e que a partir de determinado momento há rigor na gestão. Mas esse rigor na gestão tem que começar por cima. Eu acho que este sinal é fundamental. Não tem impacto financeiro, mas é um sinal que é fundamental. É uma mensagem que passa para É uma mensagem que tem que passar para baixo. E as pessoas têm que perceber que se for necessário tomar medidas impopulares, essas medidas são tomadas não por causa das pessoas, mas pelo superior interesse do Vitória. A parte desportiva, na minha opinião, é a parte mais importante daquilo que é o valor patrimonial do Vitória. Porque eu acho que só com a parte desportiva os jogadores são bem mais vendáveis, só com a parte desportiva consegues trazer mais gente aos estádios, só com a parte desportiva consegues ter um maior contrato publicitário, só com a parte desportiva consegues ter um maior contrato televisivo e assim sucessivamente. Mas quando se desmantela uma equipa que chega aos oitavos de final da Conference League, bate o recorde de vitórias consecutivas, e não me venham falar, por favor, de que jogamos contra as equipas de Malta ou contra... Isso não importa. Eu vi clubes portugueses de renome a jogarem com equipas piores do que essas e não conseguirem vencer. Exatamente. E, portanto, não vale a pena. O Vitória consegue 7 triunfos consecutivos, um recorde nacional em termos de vitórias. Desmantela-se uma equipa para tentar fazer uma equipa jovem, vendável, mas a verdade é que aquilo que vamos assistindo
e aquilo que se é falado também no final desta temporada, é que a maioria desses jovens vendáveis vão ser vendidos. E, portanto, o Belmiro pode encontrar, caso vença as eleições, mais uma vez, uma equipa completamente desmantelada e a ter que reformular uma nova equipa para uma nova época. Eu diria que já tarde, porque entra-se em exercício já com a época já no seu início, principalmente a pré-época, e, portanto, como é que tenciona fazer essa mesma gestão caso no dia 13 seja eleito presidente do Vitória? O que está aqui a mencionar, de facto, faz todo sentido e que tem sido crónico no Vitória, que são os anos zero, não é? Pois. A dada altura, reformulámos tudo e trocamos tudo e depois começamos sempre do zero, o que tem sido altamente prejudicial para o Vitória. E depois outra coisa que tem a ver com isto, e esse caso que o Filipe menciona, é o paradigmático de que a questão financeira só funciona quando funciona muito bem a questão desportiva. E as maiores vendas que nós fizemos nos últimos anos, principalmente destes mandatos do António Miguel Cardoso, foram exatamente na sequência dessa prestação. Só posso ir lá atrás. League. A maior venda de Vitória, Belmiro, perdoa-me, é de Montapsoba. Só é vendido por aqueles valores, na sequência daquele jogo, porque jogou com o Arsenal, exatamente, jogou com a Eintracht de Frankfurt, em que vencemos na Alemanha, somos dos poucos clubes portugueses a vencer na Alemanha, e jogamos com o Standard Liège, e, portanto, é o palco. Isto é o palco nacional. Tanto é que no ano a seguir vimos o Eintracht e o Arsenal a jogar a Liga dos Campeões. Exatamente. E, portanto, só assim é que os jogadores são vendidos de uma forma mais facilitada e com outros valores. E mais do que isso, Filipe, é nessas circunstâncias que vendemos a juventude. Não é? E equipas destas que conseguem ter resultados esportivos e conseguir integrar devidamente esta juventude, que depois vendemos a juventude e a juventude da formação. Não é? E por isso é que vendemos o Alberto e vendemos o Caio, também era jovem, não era da formação, e vendemos o Manu também, em janeiro. Mas em relação à parte final da sua pergunta, bom, nós de facto corremos esse risco. Neste momento, a notícia que temos é apenas da venda do Diogo Sousa, mas há outros que estão indicados e na porta de saída, e penso eu que na porta de saída até, em bom rigor, estarão todas, porque são todos vendáveis, dada aquela que é a estratégia desta direção de missionário. Mas nós temos já referenciados muitos jogadores, Filipe. Esse problema não vai existir. Não obstante eu estar muito preocupado ainda, porque tem que estar com a campanha eleitoral. Certo. Portanto, não podemos pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. E as eleições já não são como antigamente, em que se prometia jogadores e treinadores, não é? Comigo não. Eu não vou utilizar dinheiro do Vitória para fazer campanha eleitoral. Mas existia, que há muitos anos atrás, existia, de facto existia. E não sei se ainda pode acontecer. Sim, não sei. Eu não vou fazer isso, nem em relação aos jogadores, nem em relação à equipa técnica. Mas nós temos muitos jogadores referenciados. Alguns deles já falamos com eles, há disponibilidade para eles virem para a Vitória, não obstante estes problemas do clube, mas o Vitória continua a ser ainda um clube muito apetecível para os jogadores, mas mesmo para a equipa técnica. Eu pensei que iríamos ter alguma dificuldade a esse nível, mas curiosamente o Vitória ainda continua a ser muito apetecível, porque a instituição é o que é. Independentemente das pessoas que circunstancialmente vão passando pelo Vitória, quem anda no mundo do futebol sabe o que é a instituição. Sendo certo que ela devia ser muito mais prestigiada internamente e externamente, mas continua a ser um clube de grande prestígio e apetecível para jogadores e equipa técnica. E, portanto, se eventualmente ganhar as eleições, se tiver a confiança da massa associativa de Vitória, no dia 14 estaremos a falar com os jogadores e pouco tempo depois estaremos a fazer o trabalho que tem que ser feito para ter uma equipa de 26 para 26, 27 altamente competitiva. Os adeptos de Vitória podem voltar a sonhar? Eu acho que sim. Eu próprio estou a sonhar nisso. Estou a sonhar com isso. Se pudesse, por exemplo, deixar uma frase gravada à entrada do estádio Dom Afonso Henriques para que as próximas gerações de vitorianos passassem pelo estádio e a pudessem ler todos os dias, qual seria essa frase? Filipe, que seria aquela do nosso slogan: unidos por uma paixão única. Eu acho que esta frase caracteriza aquilo que é o Vitória e os vitorianos. E agora, para terminarmos, vamos imaginar o dia 13 já 11 da noite, quando normalmente se conhecem
os resultados eleitorais, se vencer as eleições, e se pudesse, eu sei que é difícil porque vão agarrá-lo, mas se pudesse entrar no estádio sozinho, sem ninguém à volta, sem jornalistas, sem câmaras, sem nada, a sentar-se num lugar específico da bancada e olhar para aquele relvado de Dom Afonso Henriques, tantas alegrias já nos deu enquanto vitorianos, qual era o sentimento, aquele primeiro sentimento que iria ter? O sentimento imediato seria, obviamente, de alegria, porque teria a oportunidade de concretizar um projeto que eu acho que vai ser um projeto muito bom para o Vitória. E depois um sentimento de muita responsabilidade. Se calhar até mais do que alegria, um sentimento de muita responsabilidade, porque neste momento, de facto, a situação não é nada fácil, por não dizer que é bastante difícil, e, portanto, esse sentimento iria, na minha opinião, suplantar aquilo que era da alegria e uma vontade muito grande de imediatamente começar a trabalhar e a trabalhar para a equipa de futebol, que é fundamental, tal e qual como eu dizia, e resolver outros problemas, mas vai surgir tanta coisa que é, como diz o povo, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. É um projeto de uma vida? É o projeto de uma vida, sem dúvida nenhuma. Nem antes, nem provavelmente depois terei um projeto tão ambicioso e tão querido para mim, com tanta paixão, como este projeto de Vitória, sem dúvida nenhuma. Há aquele velho chavão que todos nós ouvimos dizer em todas as campanhas eleitorais, sejam elas quais forem, maiores, mas mais pequenas, em que o meu grande objetivo é deixar o clube melhor do que aquilo que eu encontrei. É isso que podemos ter a certeza absoluta do Belmiro. Certeza absoluta. E agora, para terminar, vamos deixar, posso olhar para a Câmara, porque deixo uma mensagem de união, uma mensagem a apelar ao sentido cívico também dos associados, que têm-se comportado muito bem nesta campanha. Tem sido uma campanha com uma elevação extraordinária, portanto, e esperemos que assim continue até ao dia 13. E vou deixar estes últimos minutos para que o Belmiro possa falar de coração para os vitorianos. Será uma coisa muito sucinta, não vos quero amassar com nenhuma mensagem muito elaborada, mas fundamentalmente, tendo em consideração este ato eleitoral, que será histórico, com 4 candidaturas, num momento também muito específico, numa altura do ano também muito específica, em que muita gente está de férias, e eu queria basicamente pedir à massa associativa o seguinte: votem, por favor, durante a campanha elucidem-se sobre todas as propostas e votem em consciência, em função daquilo que acham que é o melhor para o Vitória, esquecendo um bocadinho aquilo que são as relações pessoais e de amizade. São muitas candidaturas, há muitas conotações em quase todas as candidaturas. Eu próprio tenho muitos amigos em muitas candidaturas, mas absorvam aquilo que são os projetos apresentados e votem naquilo que acham que efetivamente é o melhor para o Vitória. Mas, para além disso tudo, queria fazer também outro pedido. Independentemente de quem for o vencedor, unam-se em prol de Vitória. Unam-se por esta paixão que é única. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Belmiro, por estes minutos. Mais do que falarmos daquilo que é o projeto em si, porque o Belmiro já tem falado noutras entrevistas sobre todas as partes do próprio projeto. Teremos também a oportunidade de ver aqui 3 debates também, que vão ser também elucidativos disto. Nós optamos aqui por uma conversa franca, honesta, sobre o vitorianismo, sobre a essência de ser da Vitória, a chegada até ser candidato deste grandioso clube que é o Vitória Sport Clube. Portanto, muito obrigado por esta conversa. Bem, e terminamos assim a primeira das 4 conversas com os candidatos a presidente do Vitória Sport Clube, que será realizar no próximo dia 13 de junho. Uma conversa franca, uma conversa honesta, e vou terminar citando precisamente o Belmiro Pinto dos Santos. Unam-se, porque o Vitória só será maior com a união de todos. A partir do dia 14, todos são Vitória, todos fazem parte, todos podem ajudar o Vitória a crescer e a ter um destaque ainda maior naquilo que é a dimensão nacional e internacional. Muito boa tarde.